Salve galera, tudo bem? Essa aula de hoje a gente vai estar falando sobre movimentos migratórios no Brasil, população em movimento, conteúdo do capítulo 3 da unidade 2 do livro de vocês. E quando a gente fala de movimentos migratórios, a gente está falando de migrações. O que é migrar? Toda vez que vocês escutam a palavra migração, migrar, vocês sempre devem ter lembrado daquela fase, daquele conceito que todo mundo fala. Deslocamento de um lugar para o outro, é mudar de um lugar para o outro. Isso é o movimento migratório. Resumindo aqui para vocês, galera, movimento migratório nada mais é do que o deslocamento que os grupos humanos realizam e automaticamente se afastam de suas residências habituais, ou seja, migrações é o deslocamento da população de um lugar para o outro. E esse deslocamento ele tem várias causas, tem vários motivos. Todo mundo que migra por conta de algum motivo. Atualmente, os principais motivos que levam a população a migrar são as perseguições étnicas e religiosas, motivos econômicos, como, por exemplo, crises, desemprego, fenômenos naturais também obrigam a população a deixar seu lugar de origem e buscar um novo lugar para poder morar, por exemplo, situações de seca, enchentes, terremotos. As guerras e os conflitos também provocam as migrações. Então, de maneira geral, são infinitas as causas que levam a população a se deslocar de um lugar para o outro, ou seja, a migrar, certo? E faz parte da história humana, né? O deslocamento na história da humanidade, o deslocamento de um lugar para o outro, né? Ele faz parte do comportamento humano, né? Os homens, os ancestrais do ser humano, nos primórdios dos tempos, eles se deslocavam de um lugar para o outro. Lembra? Eles eram nômades, eles não tinham residência fixa, eles estavam sempre mudando de um lugar para o outro, ou seja, migrando de um lugar para o outro em busca de alimento. Então faz parte da essência humana enquanto ser vivo, né? Enquanto animal racional, obviamente, migrar, se deslocar de um lugar para o outro. Então, migrações a gente entende como deslocamento da população, né, que realiza esse movimento de um lugar para o outro, ou seja, se afasta de sua residência habitual por algum motivo, são vários os motivos, como a gente mostrou para vocês, e é sempre importante frisar que todo movimento migratório, né, o deslocamento da população de um lugar para o outro, ele tem sempre dois momentos distintos. Reparem aí, migração. A migração ela é constituída do movimento de saída do lugar de origem, que a gente chama de emigração com e também a chegada ao local de destino, que a gente chama de imigração com I. Ok? Então, todo movimento migratório, o deslocamento da população de um lugar para o outro, ele vai ter sempre dois momentos. A emigração, que é a saída, e a imigração com I, que é a chegada ao local de destino. Geralmente, galera, o emigrante é quem sai de um país para morar em outro, né? Então, esse tipo de migração é tratado como migração de saída. A emigração também é chamada de migração de saída. Quem, ao contrário, entra num país para morar, ou seja, quem está chegando, é chamado de imigrante. Então, a gente vai chamar a imigração também de migração de entrada. Os brasileiros que deixam, por exemplo, o Brasil para morar nos Estados Unidos, na Europa, em relação ao Brasil, eles estão saindo, então eles são emigrantes. Mas em relação, por exemplo, se eles foram para os Estados Unidos, eles são chamados de imigrantes, ok? Quando a gente estava falando de crescimento demográfico, que é o crescimento da população, nós vimos que esse crescimento ele acontece a partir de duas situações básicas. O crescimento vegetativo, que é a diferença da taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, e também interfere no crescimento da população de um lugar as taxas de imigração, que vão determinar o que a gente chama de saldo migratório. Um dos fatores que determina o crescimento demográfico, né, o crescimento vegetativo, é o saldo migratório, isto é, a diferença entre o percentual de população que chega e o percentual de população que sai, ok? O saldo migratório,
ele muitas vezes ele pode refletir no aumento ou diminuição de população. Saldos migratórios positivos, por exemplo, fizeram a população brasileira crescer significativamente entre a segunda metade do século XIX e início do século XX. A gente vai ver mais para frente que nesse período, cerca de 4 milhões de pessoas de outros países vieram para o Brasil. Naquela época, né, século XIX, início do século XX, o Brasil não era um país muito populoso. O Brasil tinha em média 10 milhões de pessoas. Se vieram para o Brasil cerca de 4 milhões de pessoas, o saldo migratório foi positivo. Então, quando imigram pessoas de outros países, o saldo migratório é positivo e ele vai se refletir automaticamente no crescimento demográfico. Do contrário, se saem muitas pessoas, obviamente, de um país, se o movimento emigratório é maior, obviamente, isso vai se refletir num crescimento demográfico negativo, ou seja, se a população de um país pode diminuir também por conta da saída de muitas pessoas do seu local. Muitos países, por exemplo, vivem situações de guerra, vivem catástrofes naturais, vivem problemas financeiros, e aí muitas vezes a sua população se vê obrigada a migrar, né? É o caso do refugiado, que a gente vai falar daqui a pouco. Em muitas situações, em muitas circunstâncias, é grande o número de pessoas que deixam esses países com problemas, como guerras, conflitos, epidemias, enfim. E aí, automaticamente, a saída de população em grande escala, em grande massa, né, desses países, pode provocar, obviamente, a diminuição de população. Então, galera, é importante frisar. Um dos fatores que determina o crescimento demográfico, além do crescimento vegetativo, que é a diferença da natalidade e na mortalidade, é também a questão do saldo migratório, que é a diferença entre o percentual de população que chega e o percentual de população que sai, ou seja, a diferença entre a imigração e a emigração. Depois a gente ter entendido o que é migração, né? Movimento, deslocamento de população de um lugar para o outro. E os dois momentos que a migração possui, que é a imigração, chegada, e a emigração, a saída, nós vamos ver também que existem alguns tipos de migração. Quanto ao espaço, elas podem ser internas ou externas. O que é a migração interna, galera? Migração interna é aquela que acontece dentro do mesmo país, por exemplo, de um estado para o outro, de um município para o outro, de uma região para outra. A migração externa também é chamada de internacional, é quando ela acontece de um país para o outro, ok? Quanto à duração, a migração pode ser definitiva ou temporária. O que é a migração definitiva? É quando o imigrante ele se desloca para outro lugar e fica definitivamente no lugar de destino, ele fica ali permanentemente, ele não retorna. E a migração temporária é o tipo de migração onde a pessoa se desloca para um determinado lugar, mas ela não fica ali definitivamente, ela fica ali por um período, por exemplo, ela vai para trabalhar e logo em seguida, quando acaba o seu trabalho, por exemplo, ela retorna para o seu local de origem. Isso acontece muito com trabalhadores urbanos que, por exemplo, moram numa cidade e vão trabalhar em outra. Todo dia eles fazem a migração temporária, que a gente chama de migração pendular. Eles vão e voltam. Esse é um tipo de migração temporária que está relacionada à duração. Ela não é, portanto, definitiva. O imigrante ele se desloca para o local de destino, mas ele fica ali temporariamente. Quando ele executa a sua atividade, por exemplo, seu trabalho, ele retorna ao seu local de origem, ok? Quanto à forma, a migração ela pode ser voluntária ou forçada. O que é a migração voluntária, pessoal? Olha o nome, voluntário. O imigrante voluntariamente, por livre e espontânea vontade, ele migra para o seu local de destino. Agora, em muitos casos, acontece a migração forçada, pessoal. Quando o imigrante ele se desloca sem vontade própria, muitas vezes ele é obrigado a migrar para um determinado local, por motivo de guerra, perseguição religiosa, política, desastres naturais. O refugiado é um exemplo clássico de imigrante que migra de forma forçada. Muitas vezes ele se vê obrigado a deixar o seu local de origem porque ele está sendo perseguido por conta de guerra que está acontecendo, por conta de fome, de pobreza. Quer ver um exemplo clássico de migração forçada? Os escravos.
que vieram para o Brasil a partir da colonização portuguesa, a partir do século XVI. Eles vieram para o Brasil de forma forçada para trabalhar aqui como escravos. Eles não vieram para cá por livre e espontânea vontade. Então, é um exemplo de migração forçada. E existe um outro tipo de migração que está relacionada ao controle, e ela vai ser legal ou clandestina. A migração legal é quando a pessoa migra para um determinado local e ela legalmente ela está entrando naquele local, ela está autorizada a entrar naquele local. Esse tipo de migração legal, quanto ao controle, né, ela acontece muito entre os países. Entre os países, geralmente para você ir para um país diferente do seu, você precisa de um documento autorizando a sua entrada, é o chamado de visto, que ele vem no seu passaporte, né? Muitos países exigem o visto para comprovar a sua entrada ali. Quando você é autorizado a entrar num local, né, um local de origem diferente do seu, que você está entrando, principalmente países estrangeiros, a migração vai ser legal. Agora, em muitos casos, a migração internacional, né, a migração externa, ela acontece de forma clandestina. O imigrante, ele muitas vezes ele vai para um país, muitas vezes buscando melhores condições de vida, e ele entra naquele país de forma ilegal, sem ter autorização. Esse tipo de imigração é chamado de imigração clandestina. Vamos falar agora um pouquinho sobre os movimentos imigratórios para o Brasil. Lembrando sempre, imigração com I é a chegada de pessoas ao local de destino. A primeira grande leva, né, de imigrantes que chegou ao Brasil aconteceu, sobretudo, a partir do século XVI. Milhares de imigrantes, de africanos, vieram forçados para o Brasil para trabalhar como escravos, sobretudo no Nordeste, nas lavouras de cana-de-açúcar, em áreas de Minas Gerais, de Goiás, de Mato Grosso, nas áreas de mineração, e também no final do século XVIII e XIX para o Sudeste para trabalhar nas lavouras de café. Esse foi o primeiro grande surto imigratório, né, aqui no Brasil, registrado no Brasil, a partir do século XVI. Um grande número de pessoas, de africanos, né, vieram para o Brasil para trabalhar como escravos. Agora, a leva maior de imigrantes que chegou ao Brasil, ela aconteceu sobretudo no final do século XIX e entre o início do século XX. Esse período aí é o período em que marca o maior fluxo imigratório, a maior chegada de pessoas de outros países para o Brasil. Nesse período aí, cerca de 4 milhões de imigrantes vindos de outros países vieram para o Brasil. E esses imigrantes eles vieram principalmente da onde? Da Europa, de países árabes e do Japão. E se fixaram em duas áreas do Brasil, principalmente na região sudeste, para trabalhar nas lavouras de café, e também na região sul, onde eles foram assentados, né, em terras doadas pelo governo brasileiro. Naquela época, o governo brasileiro, para assegurar a posse de terras lá na região sul, ele passou a doar terras para imigrantes estrangeiros, sobretudo alemães, italianos, que passaram exatamente a fazer uma colonização de povoamento, né, que é a apropriação de terras com o objetivo de estabelecer uma população em determinado local para ali essa população desenvolver atividades produtivas. Muitas pessoas vieram para o Brasil nessa época atraídas também pela colonização de povoamento que o governo brasileiro realizou, sobretudo no final do século XIX e início do século XX, no sul do Brasil. No século XX, sobretudo a partir de 1930 a 2000, diminuiu a chegada de estrangeiros no Brasil, porque o Brasil, né, automaticamente, por ser um país subdesenvolvido e por não ter muitas oportunidades de trabalho, enfim, por apresentar vários problemas sociais internos, ele não é um país que atrai muitos imigrantes estrangeiros a partir desse período aí de 1930 a 2000. Então, nesse período aí houve a diminuição da chegada de pessoas no Brasil. A partir do século XXI, galera, sobretudo a partir de 2000, ou seja, nos últimos anos, em todo o mundo aumentou consideravelmente o fluxo de refugiados
para alguns países. O que é o conceito de refugiados? Veja aí que a gente ainda está falando de imigração para o Brasil, agora no século XXI. O que é o refugiado, galera? Refugiado nada mais é do que a pessoa que migra do seu país de origem por conta de perseguições étnicas, religiosas, conflitos, crises econômicas, fome, desastres naturais. Ou seja, é aquela pessoa que se vê obrigada, a migração forçada, é aquela pessoa que se vê obrigada a abandonar o seu país de origem por questões de segurança, né? Dentre tantos outros fatores que a gente citou aí, a pessoa ela se ausenta do seu país em virtude desses termos e automaticamente ela não consegue proteção, ela não consegue ter segurança em seu país de origem, né? Nos últimos anos aumentou muito o fluxo de refugiados no mundo e muitos desses refugiados buscam o chamado asilo político em outros países. O Brasil aqui dentro da América do Sul, ele, apesar de ser um país subdesenvolvido, cheio de problemas sociais, ele é o país de maior desenvolvimento econômico e por isso ele passou a receber muitos refugiados, vindo sobretudo do Oriente Médio, que é uma região muito conflituosa. Sírios, libaneses vieram para o Brasil, né, fugindo das guerras lá em seus países, e o Brasil também recebeu muitas pessoas vindas de países latino-americanos, que fugiram das precárias condições de vida em suas nações de origem. Destaque para os haitianos a partir de 2012, que fugiram, né, o Haiti é uma pequena ilha, né, um país que é uma ilha na América Central. Muitos haitianos vieram para o Brasil, fugindo, né, das precárias condições de vida no seu país, que se agravaram a partir de 2012, quando o país foi assolado por um terremoto, e recentemente a gente está vendo aí um grande fluxo de venezuelanos, ou seja, muitos refugiados venezuelanos estão vindo para o Brasil, sobretudo entre 2017 e 2018, o país foi atingido por uma grande crise política e econômica, que provocou desemprego, provocou escassez de alimentos, provocou a instabilidade política e econômica, provocou fome, né? E muitos venezuelanos, diante desse quadro aí de crise política e econômica, eles vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida, né? O Brasil passou a receber vários venezuelanos e a porta de entrada desses venezuelanos aqui no Brasil é o estado de Roraima. Roraima, ele faz fronteira, né, com a Venezuela, e reparem bem aí o fluxo migratório. Boa parte desses venezuelanos, são milhares, eles entram para o Brasil, para o Brasil através da fronteira com a Venezuela, na cidade de Pacaraima, vão para Boa Vista, capital do estado de Roraima, e depois acabam indo para outras regiões do Brasil. A principal entrada desses venezuelanos é por Roraima. Só que Roraima não tem condições para suportar a demanda dessas pessoas, né, que vêm para o Brasil em busca de saúde, emprego, moradia. E aí, diante desse cenário, o governo brasileiro tem procurado conduzir boa parte desses refugiados para outros estados brasileiros, como, por exemplo, São Paulo, Paraná e Espírito Santo, né? Só para vocês terem uma ideia, a título de curiosidade, nos últimos anos, aí, em números, cerca aí de 100, 200 mil venezuelanos entraram no Brasil via fronteira terrestre através de Roraima, né? Só para vocês terem uma ideia aí. E como a gente observa aí, essa imigração, ela caracteriza aí o fluxo de refugiados. Esses venezuelanos que estão vindo para o Brasil, eles estão fugindo, né, da crise política, da crise econômica, da fome, do desemprego, da pobreza na Venezuela. Então, portanto, caracteriza-se aí uma imigração para o Brasil de refugiados. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a emigração do Brasil. A imigração com E é um movimento de saída, né? Na década de 70, iniciou no país um movimento de saída de brasileiros. Nessa época, né, o preço de terra no Brasil era muito alto, então a gente observa um grande fluxo de agricultores brasileiros saindo do Brasil em busca de terras a preços mais baratos em países vizinhos, sobretudo agricultores do sul do Brasil. Muitos agricultores querendo, né, mais terra para poder plantar e querendo comprar essas terras a preços baratos, eles começam a buscar essas terras em países vizinhos à região sul, sobretudo o Paraguai. O Paraguai foi o principal país
de destino, né, desses imigrantes, e muitos sulistas foram para o Paraguai para adquirir terra. Cerca de 300 mil brasileiros foram morar e plantar soja nesse país, e lá eles passaram a receber o nome de brasiguaios. Entre as décadas de 80 e também 90, o Brasil passou por sucessivas crises econômicas, e aí, diante do baixo crescimento econômico, desemprego, muitos brasileiros começaram a emigrar para outras regiões do planeta, sobretudo os países do hemisfério norte, principalmente Estados Unidos, países da Europa Ocidental, países da parte oeste da Europa e o Japão. E esses brasileiros, né, foram para esses países principalmente em busca, né, de melhores condições de vida, oportunidades de emprego, melhor remuneração, e também eles saíram do Brasil diante da crise política e econômica que o país assolava, né? O próximo slide que eu vou mostrar para vocês, ele retrata mais ou menos aí o número de brasileiros fora do Brasil. Reparem aí, os Estados Unidos é o principal destino de brasileiros que emigram, né, que saem do Brasil. Os países europeus também têm uma grande leva de brasileiros. E o Japão também recebe muitos brasileiros, né? E uma questão que chama a atenção é que boa parte desse contingente que emigrou que saiu do Brasil, né, para ir para os Estados Unidos, para a Europa e o Japão, eles entraram nesses países de forma irregular, é aquela chamada migração clandestina. E ao estarem lá clandestinamente, eles não possuem autorização para estarem nesses países, ou seja, não podem obter documentos, eles estão lá de forma ilegal, não podem ter acesso a serviços de saúde oferecidos pelos países e ainda eles correm o risco de serem deportados pelas autoridades locais, ou seja, se eles forem pegos ilegalmente nesses países, eles acabam sendo mandados de volta aí para o Brasil, ou seja, eles são deportados. Para a gente finalizar a nossa aula, né, a gente vai falar agora um pouquinho sobre as migrações internas no Brasil. Migração interna é aquela que acontece dentro do país, né? Dentro do país, no caso de um estado para o outro ou de uma região para outra. Grande parte das migrações internas no Brasil, elas têm origem no Nordeste, principalmente porque a região ela sofreu uma estagnação econômica durante muitos anos, apesar de ser a região do Brasil onde o povoamento começou, onde o desenvolvimento econômico começou a partir da colonização portuguesa. Essa região ela sofreu uma grande estagnação econômica, sobretudo no século XX, né? Poucas indústrias, salários baixos, e a gente tem que lembrar também que a região Nordeste ela enfrenta um problema sério, principalmente no sertão, relacionado à seca. Então como vocês observam aí nos fluxos, né, as setinhas indicam aí os movimentos, né, a direção dos fluxos migratórios, o deslocamento de pessoas aqui no Brasil ele é maior principalmente do Nordeste, e ele foi mais significativo do Nordeste para o Sudeste do Brasil, sobretudo até a década de 50, 60 e 70. Era grande o fluxo migratório de nordestinos para a região sudeste do Brasil, principalmente porque nessa época a região sudeste estava se industrializando, as cidades estavam crescendo, então havia uma grande necessidade de mão de obra, né, para trabalhar nas fábricas e também na construção de obras nas cidades da região sudeste. Outro fluxo migratório na década de 70, né, ocorreu também um grande fluxo migratório de nordestinos para as regiões norte e centro-oeste do Brasil, em busca principalmente de terras. Outro fluxo migratório significativo, né, que a gente vê atualmente é o fluxo de gaúchos, paranaenses, paulistas e mineiros em direção a áreas do centro-oeste e do norte. Isso aconteceu sobretudo a partir da década de 70, com a expansão da chamada área de colonização agrícola no centro-oeste e na Amazônia. Gaúchos, paranaenses, paulistas, mineiros, eles em busca de terras, né, para plantar, em busca de mais áreas para poder ampliar os seus plantios, né, principalmente aí agricultores, eles passaram a migrar para o centro-oeste e também para o norte do Brasil, que são regiões muito extensas e pouco habitadas. Eles passaram a migrar para essas regiões para ampliar suas produções agrícolas, né? Então, um dos principais fluxos migratórios internos atuais no Brasil é a saída de pessoas do sul e do sudeste em direção ao norte e o centro-oeste, aí em busca de terras para plantar. Obviamente, né,
Essa busca de terras para plantar está relacionada aí à busca por melhores condições de vida, né? Mais terras para plantar é mais possibilidade aí de dinamismo econômico. Nos últimos anos, pessoal, é importante a gente frisar que as migrações interregionais elas estão diminuindo em relação aos anos anteriores. A maioria dos imigrantes se desloca dentro do próprio estado, motivado aí por polos industriais instalados no interior brasileiro. Ok, pessoal? Até a próxima videoaula, bons estudos. Lembrando, todo esse conteúdo está no capítulo 3 da unidade 2 do livro de vocês. Forte abraço, até a próxima.